Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Carlos. E eu sou o Roberto e hoje a gente vai falar sobre ser exemplo. Então, o que é ser exemplo, Carlos? Eu fico pensando, por causa que muitas vezes eu acho que eu não sou exemplo. Meu, vamos primeiro já aproveitar esse início, né? Você jogou uma dessa bonita pra já chegar no tapa. A gente sempre vai ser falho, então Exatamente. isso não tá em cima de você. Mas a gente começou a falar sobre esse tema, começou por influenciar, né? E é justamente você fazer o certo, né? Eu gosto de uma música que fala eu vivo pelo certo. E é realmente você fazer o que é certo e ser irrepreensível, né? Algo que a Bíblia sempre toca em alguns pontos. Uhum. Por exemplo, quando Paulo fala sobre presbíteros, que eles devem ser irrepreensíveis. E é justamente você trazer. Você ser alguém que vão olhar e falar: não, ó, essa pessoa tenta fazer o certo, ela busca ser íntegro naquilo que ela faz. E detalhe: integridade não é sobre o que você faz quando as pessoas estão vendo. Uhum. Porque, querendo ou não, a gente sempre vai evitar falar algo de errado, fazer algo de errado quando a gente está no meio dos outros. Por exemplo, agora que a gente está gravando. Mas falar o que a gente não deve quando não tem outras pessoas por perto, quando o microfone está desligado, acaba acontecendo, né? Então a integridade tem muito a ver com o que a gente faz sem que ninguém veja, quando a gente faz apenas na presença de Deus. Exatamente. E é justamente isso, você fazer aquilo que é certo, você ser o exemplo, ser realmente o exemplo e não só dar exemplo, sabe? Eu acho que é algo que parece a mesma coisa, mas no fundo não é, que é importante a Uhum. gente cuidar. Porque eu posso ser, nossa, o cara que todo mundo admira na igreja, mas fora dela ser um babaca. Uhum. E assim, por causa que pessoas que influenciam, cara, eu tenho um problema com isso, muitas vezes. Porque acredito que o Senhor ele é muito bom e que ele pode fazer muita coisa pela gente, certo? Só que quando eu olho Jesus, tudo que Jesus fez, que ele deixou como legado, por causa que Jesus deixou um legado, certo? Sim. Então, o legado de Jesus é amar a todos e viver com todos, certo? Estar com todos. Então, algo acontece quando a gente está preparado, sabe? Quando a gente está totalmente sendo exemplos e também quando a gente nem está entendendo se a gente está sendo exemplo ou não. Mas se a gente estiver em oração, sabe? É, estando participando das coisas, sabe? Que o Senhor quer que a gente participe. Isso a gente vai acabar sendo exemplo, sim. Eu era é, ministro de louvor do Casa Nova, né? O Uhum. Casa Nova é um movimento. Saudades, inclusive. O Casa Nova era um movimento de para-eclesiástico, né? Aqui de Porã, onde a gente mora. E, cara, era muito louco, por causa que eu estava ali fora mostrando Jesus. A minha vida mostrava Jesus. Então, assim, todos os meus atos, eles tinham que expressar Jesus. Entende? Uma coisa, um cara que eu falo assim, cara, é uma influência gigantesca. E uma influência que eu falo, Jesus está nele, é o João Paulo do Céu na Terra. Eu vejo que ele está totalmente vulnerável a ouvir a voz do Senhor. Ele está totalmente aberto para que ele consiga conversa, ele consiga entender o que o Senhor quer com ele. E é isso que eu acho interessante, porque o ser exemplo é isso, cara. É você ser influenciado pelo Pai, Sim. para que as pessoas não sigam a sua influência, mas a influência do Pai que está na pessoa, que está nele. Sim, é exatamente isso.
né? É como eu falei, a gente é falho. Então, não adianta eu falar, olha, segue o meu exemplo, porque eu sou maravilhoso, eu faço a vontade de Deus, eu sou crente. Não, já tá errado aí. Se você fala, não, eu sou certo, eu sou isso, não tenho pecado, você tá mentindo pra si mesmo. Né? Ou você tá falando que Deus é mentiroso, porque todos pecaram, então todo mundo é falho. Não E é existe um homem. justamente, exatamente, Jesus Cristo, esse não é falho. E é justamente você querer mostrar com as suas atitudes que você busca melhorar. Então, tudo bem, muitas vezes, por estar perto das pessoas, o que elas vão ver acaba sendo apenas o que você está mostrando. Não está mostrando o erro, mas é você estar consciente. Ultimamente eu não sei o que está acontecendo, que do nada alguém vai, chega e dá um elogio e eu falo, meu, glória a Deus, eu não mereço isso. Mas isso é graça de Deus. Eu sempre bato nesse ponto, porque é real. Eu não sou o exemplo, mas Deus se mostra através da minha vida e glória a Ele por isso. Fico extremamente honrado por ser usado por Deus nesse sentido. E fico feliz, mas é justamente o ser exemplo, é você mostrar que você está em desenvolvimento, que a cada dia você está buscando ser melhor. Sim. Você está buscando fazer melhor. Por exemplo, eu não sou um exemplo no estudo. Eu sou o pior exemplo no estudo, vamos ser sinceros. Eu me envergonho muito até de falar isso aqui agora, mas é verdade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou continuar do mesmo jeito? Não, eu tenho que buscar melhorar, porque o meu estudo é uma forma de glorificar a Deus, é uma forma de levar o amor dele. E se eu sou íntegro no que eu faço na faculdade, então isso vai trazer pessoas para perto. Eu já tive pessoas que olharam para mim e falaram: ah, você não é responsável, você é totalmente irresponsável. E por quê? Falaram caçoando por causa de eu falar sobre responsabilidades. Mas o que acontece? A questão é, às vezes eu foco em outras responsabilidades e esqueço uma que é muito importante, que é a faculdade. Mas as pessoas fora, elas não vão estar vendo como você é dedicado na igreja. Não vão estar vendo como você é dedicado no seu devocional, que é muito importante, a gente deve ser dedicado a essas coisas. Mas elas vão estar vendo o que você faz no trabalho. Você está lá realmente trabalhando ou você está deixando de lado? Você está jogando, por exemplo, né? Que é irresponsabilidade. Então é isso que as pessoas vão ver. O que você está fazendo perto delas? Você está mostrando o padrão de excelência naquilo que elas estão te vendo? E isso acaba sendo um ponto realmente para evangelizar. A gente vê muito que tem pessoas que dizem que os cristãos são as pessoas que realmente se dedicam ao trabalho. Mas talvez essa imagem foi perdida hoje. Sim. E por quê? Porque a gente deixou de ser exemplo. E eu digo isso por mim, por observar o meu erro. E a gente passou a fazer as coisas de qualquer jeito. E começar a dedicar tanto a Deus que esquece aquilo que o próprio Deus, através da vida de Paulo na Bíblia, falou, né? Que é: façam todas as coisas como se fosse para Deus. Exato. Porque Ele é o seu Senhor. Sim. É uma coisa, é muito sério esse rolê. Porque eu vejo muito isso, que é as pessoas, elas se dedicam em coisas e só, e assim, coisas bem inúteis ou coisas úteis, mas não pensa em algo que vai levar ela para conhecer pessoas, para que ela possa trazer pessoas para perto de Deus. Entende? Sim. E isso é importante para a gente entender que o ego não existe em nossos corações, não deve existir. Em algumas igrejas que eu passei, assim, tinha alguns ministros de louvores que eles tinham um ego muito elevado, entende? Um ego muito elevado,
que trazia uma tristeza para o meu coração, porque ali não fluía o Espírito Santo. Entende? E ele não conseguia ser exemplo por causa disso. Sim. Chega a ser, abre uma aspas bem grande, né? E engraçado, mas não é engraçado, é triste. Porque quando você ouve, parece que assim, a maior parte de escândalos na igreja vai estar talvez em filhos de pastores, mas o principal é na galera que tá na banda, que tá na adoração. E isso é muito triste realmente, porque é a galera que tá em evidência. E é isso que é mostrado. É que os memes, eu dou muita risada, os memes que a gente compartilha de baterista, ora por 10 ao mesmo tempo, não sei o que, meu, ao mesmo tempo que às vezes eu faço piada com meus amigos bateristas, É real. eu faço muita piada, Roberto que é baterista sabe, mas é triste porque no final a gente tá mostrando o quanto que tem gente que tá na igreja, com o pé na igreja e o pé fora. Sim, E sim. é essa galera que tá em evidência, é essa galera que o povo de fora também vê. Sim. Então, é justamente o que você faz quando tá como pregador ou como ministro. O exemplo que você dá é o exemplo que as pessoas vão ver. Se você tá lá em evidência, mas algo que acontecia muito, você tá lá para cantar. Quando eu tinha lives na igreja, eu vi muito. E daí acabou o seu papel, você vai embora. E a palavra não existe, não é importante. Então é realmente você querer dar um exemplo. É uma coisa que eu faço muito na minha igreja, porque todo podcast eu acabo comentando, porque é a minha experiência diária, né? Eu tô lá no Ministério de Adolescentes. E tem muitos adolescentes que não estão lá para buscar realmente. E então eu vou estar lá na frente, eu vou fazer questão de sentar na frente, pensando, meu, tem uma galera atrás de mim que pode estar lá não querendo nada, mas eles vão ver alguém que está entregue, sabe? Alguém que realmente está fazendo certo lá dentro e está buscando. E isso muitas vezes acaba sendo uma influência. Isso não é um ego. Isso não é um ego. Isso é pra você fazer com que as pessoas olhem pra você e vejam Jesus em você. Exatamente. Entende? E esse é o foco. Justamente, é querer que as pessoas à sua volta sigam um exemplo. Se não tem um exemplo, busque ser, sabendo que não é sozinho que você faz isso, porque todos nós temos desvio de caráter. Todos nós temos alguma coisa que está totalmente errado e que se alguém souber o que você pensa, vai te cancelar, com certeza. Então, é justamente a gente estando com Cristo, caminhando, a gente busca melhorar a cada dia e Ele melhora. É pela graça dele, é pelo poder dele que a gente é transformado. Então, se você olha assim à sua volta, meu, não tem ninguém que eu possa seguir, ninguém que eu possa olhar como exemplo, talvez você deva ser o exemplo. E é uma coisa que eu penso. Na minha igreja eu conheço pessoas maravilhosas que eu amo conviver, porque para mim são grandes exemplos, né? Um grande exemplo que a gente tem aqui, que a gente já gravou junto, é a Fabi. Meu, aquela mulher é um exemplo para mim, minha líder. E real, eu não consigo ver ela de outra maneira, senão alguém que carrega o amor de Cristo, sabe? E se você vê alguém assim, deve pensar, não, eu vou seguir o bom, sabe? Quando eu comecei a me converter, tinha muita gente, né? Uma galera grande que eu olhava assim e falava, nossa, olha como que esse cara levanta a mão durante o culto, durante o louvor, olha como que ele se entrega. E de repente, deu 2 semanas, a pessoa saiu da igreja e estava postando foto com cigarros de maconha na mão, com algumas meninas. E eu fiquei, meu, eu tava olhando pra esse cara falando, queria ser como ele, mas o que eu via dele? E de repente Deus falou, não, eu deixei você ver um exemplo de adorador, mas ele não era, tipo, ele era por fora. Então eu quero que você internalize a realidade, internalize o que é ser adorador. Não adianta você ser superficial. Exatamente. Cara, a gente vive muito na superficialidade. Sério.
A gente vive muito no eu quero fazer as coisas, mas eu quero fazer as coisas do meu jeito. Sim. E acaba prejudicando muito o Uhum. que é ser cristão, o que é ser exemplo e influenciar pessoas. Acho que o maior segredo nisso daí tá em algo que a gente canta muito, né? Que é de dentro pra fora. A transformação vem do interior pra fora, né? Então é justamente a gente ter essa consciência e a gente quer ser exemplo, a gente não vai ser se a gente não buscar Deus. Porque a gente não vai ter força para ser esse exemplo sem Cristo. Então é justamente ter essa mudança. Como eu falei, né? Eu via pessoas que por fora, nossa, se ficavam de joelhos durante o Casa Nova, antes do Roberto entrar no caso, ficavam de joelhos assim durante o Casa Nova chorando. E tava na hora da. Tava adorando, tava com as mãos levantadas, assim, tipo, oh Deus, te amo. E de repente, cadê? Sim. Tipo, era só uma casca, mas o principal, que era a mudança interior, não tinha. Sim. E é quando você tem esse espírito real, quando você tá realmente como adorador, em espírito e em verdade, quando você tem um coração transformado, que isso vai expressar realmente. É quando um balde não vai transbordar, você pode até pegar e jogar água, o pouquinho de água que tem nele, mas ele não vai começar a transbordar se ele não estiver cheio. Então, é isso o principal de ser exemplo para mim. É você estar tão cheio daquilo que é bom, tá tão cheio de Deus, que isso possa ser transbordado na vida das pessoas sem você perceber. E é uma coisa que eu oro para que eu possa ser. Que eu busco ser, mas só pelo meu esforço não adianta. Eu sei que eu vou quebrar a cara, como eu quebrei procurando pessoas como exemplo no início da minha conversão. Embora eu tive pessoas que foram grandes exemplos, no início eu olhava assim todo mundo à minha volta, via alguém e de repente me decepcionava com a pessoa. Sim. E por quê? Porque o nosso exemplo é Deus. Nosso exemplo tem que ser Cristo e não tem outro. Uma coisa assim que eu tava pensando agora aqui é que hoje encontrei um rapaz que eu fazia mentoria com ele, né? E ele ficava querendo, ele queria ficar com muita gente, com muitas meninas. E eu sempre falei, não, cara. Primeiro é sua vida espiritual, primeiro é você, primeiro é seus estudos, entende? Primeiro é seu trabalho. Então se dedique nisso. Esteja nisso, sabe? E ele nunca me deu bola. Ele nunca me ouviu direitinho, sabe? Ele sempre ficou meio que. Ficou enchendo o saco. E hoje eu encontrei ele. E ele chegou assim e falou: Cara, tudo que você falou era verdade. Sabe? Eu fiquei com raiva? Fiquei. Por causa que eu queria. Mas eu entendi que estava errado. Daí eu falei, amém, cara. Mas era isso que eu queria de você. Entende? Então assim, cara, ele falou, não, você é uma bênção na minha vida. Daí eu falei, não, cara, eu não sou nada. E o que eu queria fazer é que você entendesse a Bíblia, cara. O simples da Bíblia. Sabe? E eu acreditei nele. Eu investi tempo nele. Entende? E ainda invisto tempo nele. Hoje eu investi 1 hora do meu dia com ele. Entende? Então acredite nas pessoas, invista tempo, porque você, quando você é exemplo, você tem que investir, dedicar todo o seu ser a essas pessoas, por causa que o Senhor te deu esse cargo de ser exemplo, não é você, entende? E eu acho muito chato pessoas que estão querendo ser exemplo, mas elas estão em cima do muro, sabe? Um pé fora da igreja e um pé dentro da igreja, sacou? Um pé querendo ficar com um monte de gente, um pé falando, não, eu sou santinho. Entendeu? E assim, a gente não pode pensar nisso, a gente não pode ficar fazendo essa vida dupla, sabe?
não tem como ter uma vida dupla. Ou você segue a Cristo, ou você segue a Cristo. Entende? E acreditar nas pessoas é a mesma coisa que quando eu cheguei perto do Carlos e eu fui conversar com o Carlos, eu acreditei que ele era uma pessoa de Deus, que ele é uma pessoa de Deus, claro, né? E que eu acreditei que numa amizade verdadeira que nós tínhamos. E nós, a partir do momento que ele entendeu que eu era um exemplo também, e que ele tinha algo, e nós tínhamos algo que conectava a gente, nós viramos amigos por meio de Deus, por meio de Jesus Cristo, que nos levou a fazer algo novo na presença dele. Então, assim, ele era exemplo, eu também era exemplo. Nós se juntamos para que nós influenciasse outras pessoas, entende? Para poderem se chegar a mais perto de Deus. Eu acredito que hoje, com os views que a gente tem aqui, graças a Deus, a gente é muito honrado ao Senhor, porque nós dois alcançamos muitas pessoas que provavelmente, que pode ser que um dia não fosse alcançado. Sim, é uma nova área, né? Às vezes a gente olha assim, não tem tanta view, mas com certeza tem alguém que pode estar sendo abençoado que em outra maneira não seria, né? E é por isso que eu sou grato. Uma vez, eu lembro no início, quando você me mandou um print, e tipo, cara, tem 9 pessoas seguindo. Deu, 9 vidas. Glória a Deus, seja gente que a gente conhece, seja qualquer outra pessoa, mas foram vidas abençoadas e é esse o nosso foco realmente, né? E hoje literalmente que triplicou esse número já, né? E assim, eu sou muito honrado ao Senhor porque isso não é pra gente, isso não é pro nosso ego. Sim. Sabe? Mas isso é para que a gente possa ser exemplo, para que o Senhor possa reinar em nossos corações para sempre. Uhum. E um ponto muito importante que você falou, né? Que já era algo que a gente estava discutindo antes, é sobre acreditar nas pessoas. Uhum. Eu estava falando esses dias com uma pessoa justamente que o nosso foco é assim, a gente tem que saber que as pessoas vão nos decepcionar. Eu sei que uma hora o Roberto vai pisar na bola comigo, como ele já pisou algumas vezes, mas ele é humano, ele é falho, então eu sei que ele vai pisar muitas outras. E todo mundo, a gente tem que saber que as pessoas podem fazer o pior. Sim. Até a pessoa que você vê como o maior exemplo, uma hora pode acabar fazendo o pior. Mas é você olhar e esperar o melhor das pessoas. Uhum. É quase um paradoxo, na minha opinião, mas eu acho que é muito importante. Porque isso tem a ver com alinhamento com Deus, eu creio muito. Porque Deus fez as pessoas para serem boas, Ele fez as pessoas para fazer o certo, Ele fez as pessoas para buscar a Ele e viver uma vida com Ele. Mas elas falham, então eu creio que quando a gente está alinhado com Ele, a gente, mesmo sabendo que elas são falhas, a gente vai estar esperando o melhor delas. Eu vou estar olhando para o Roberto, eu vou estar esperando um cara realmente íntegro que tá lá na frente no louvor, por exemplo, ou pregando, e que ele realmente vai estar sendo usado e esperando o melhor. E às vezes até alguém assim que nunca pregou e chegar, eu te vejo como um grande pregador, eu te vejo como um cara íntegro na presença de Deus. Sim. Realmente levando o amor dele. E isso é importante, a gente realmente acreditar em investir. Eu já investi muito tempo em 2 adolescentes que só pisaram na bola comigo, até hoje. E eu não me arrependo. Sim. Eu faria de novo. Eu perderia aquelas horas de sono que eu já perdi. Eu teria quase briga com um professor que eu tive porque eu não dormi, por causa que eu passei uma noite na rua, por causa de adolescente tendo crise. E eu não me arrependo. Foi falta de maturidade minha? Foi, porque eu tinha maneira... talvez um problema que eu tive no início era estar muito perto quando eles precisavam... Sofrer um pouquinho. Sim, quando eles precisavam aprender a andar sozinhos, né? Sim. Algo muito importante. Mas eu não me arrependo, porque era o que eu tinha para fazer. Era o que eu tinha na minha maturidade.
E eu investi tempo porque eu acreditava e ainda acredito. Sabe, eu ainda acredito que aquela pessoa um dia vai ser realmente um grande homem de Deus e que vai viver grandes coisas. Sim. Mas aí a decisão da pessoa é você esperar o melhor da pessoa, mas sabendo que ela pode não seguir o que você passou. O que eu falei muitas vezes, né? Eu aprendi muito desse tempo que eu tô comentando. Isso foi lá pra 2019. Que é realmente acreditar que ela siga o seu exemplo, esperar. Dar conselhos é justamente você apontar um caminho. É o mesmo do evangelismo, é você apontar a direção para Cristo, para Deus, né? E o caminho é Cristo. Mas é a decisão de seguir esse caminho da pessoa. Exatamente. E na minha falta de maturidade, eu não tinha nenhum ano de convertido na época. Talvez eu estava fazendo um ano. Mas justamente eu não tinha uma maturidade espiritual, eu não tinha uma maturidade com Deus e estava ajudando pessoas. O que é bom? Você amadurece, quebrando a cara às vezes, mas amadurece. E eu ficava lá, não, você tem que fazer isso. Da pessoa não fazia, eu falava, meu, você tem que fazer isso. E ficava lá tentando puxar. Isso é um desgaste que só faz mal. Mas é justamente você passar a direção e mostrar o quanto você acredita. Daí se a pessoa não acredita, você passar o que você vê nela até que ela acredite. Se ela não acreditar, é orar. Sim. Quem convence é o Espírito Santo, né? Então é justamente isso. E até algo que a gente estava comentando antes, né? Que às vezes a gente está focando em algumas pessoas que elas não querem mais saber disso, mas tem outras lá atrás que estão te olhando e você nem percebe, que estão se inspirando na sua vida e você acha que não. Por exemplo, eu sempre achei, eu tô sendo apagado aqui, ninguém tá me vendo, tô só aqui no meio da galera, tô adorando. E eu amo, eu continuo achando isso, eu continuo encarando nisso, mesmo sabendo que já teve gente que falou, meu, você foi um exemplo pra mim. E eu não quero ter essa visão de, nossa, eu sou um exemplo, eu sou um cara bom. Eu espero que eu seja e eu busco ser, mas esse não é meu foco é buscar Deus. Então isso acaba sendo consequência. E é justamente, sempre vai ter uma pessoa ou outra que ou vai estar te olhando para te julgar, sabe, para esperar um deslize seu para falar alguma coisa, ou vai estar lá porque realmente se inspira. Mas a questão é, você vai acabar inspirando essas duas pessoas de alguma maneira. Então que seja de uma maneira boa, né, que a gente possa realmente ser íntegro, como a gente já falou, para influenciar as pessoas de uma maneira boa e saudável. E uma coisa muito interessante também, que a gente tem ver como uma obrigação muitas vezes, ou como um peso. Cara, fique de boas, não leve o ser exemplo como uma obrigação, sabe? E não veja como uma coisa séria, uma coisa que vai acabar com a sua vida social. Não, você tem vida social, entende? Sendo exemplo. Sim. É uma coisa muito prática isso. Então, se a gente fosse falar de passos práticos aqui, eu falaria para você ler Mateus 5, que o Senhor fala sobre 5, 6 e 7, isso, né? Sermão do Monte. Isso, o Senhor fala sobre o Sermão do Monte, tudo que ele viveu. Eu poderia resumir nisso só, né? Mas a gente tem tanto exemplo de hoje, sabe? Que cara, não fique enchendo as pessoas que seguem você de informações inúteis, sabe? De informações que as pessoas não quer saber, sacou? E tipo, no meu Instagram, cara, eu posto só no final de semana, quando eu tô na igreja, alguma coisa que eu acredito que eu posto, entende? Que eu acredito em partes da Bíblia que eu acredito e eu posto, entende? Eu acredito na Bíblia inteira, tá? Só pra avisar. Sabe assim, só em partes de estudos que fazem que eu posto. Então, para que as pessoas elas veem aquilo e elas sintam o poder do Espírito Santo a partir daquilo. E eu não preciso fazer muita coisa para isso. Entende?
Acho que o passo prático principal, né? É você querer ter a vida íntegra com Deus, né? Você viver a vida com Ele e seguir leve, tranquilo. É que nem eu falei, eu tava lá no meio da galera achando, não, tô de boa. E é isso, é você tá vivendo a sua vida tranquilamente, buscando servir a Deus como você pode e pronto, isso vai acabar alcançando alguém, sabe? E uma coisa que eu achei muito engraçado esses tempos agora, por causa que eu coloquei uma caixinha de oração no meu Instagram e não vi ninguém pra falar comigo, sabe, pra pedir oração. O Carlos mandou no mesmo momento. Jorra de gente. Não, pior que não. Tem hora, tem vezes. Aparece, tem vezes. geralmente é um ou dois, mas ultimamente, na verdade, eu tô esquecendo de postar. Eu Tá admito. vendo? Eu tô Aí, ó. errando. Tô Culpa errando. dele, tá vendo? Mas é geralmente assim, uma a quatro. A primeira vez que eu postei veio uns 5. Glória a Deus. E um deles foi alguém muito importante ter vindo falar comigo, que era um cara que como eu falei, eu esperava o melhor, mas eu vi o pior nele, porque ele era o que ele mostrava. E ele chegou, cara, eu tô querendo parar de fazer aquelas coisas que a gente conversou e tal. E isso porque você falou. Então é justamente, é uma coisa até que eu tava esquecendo de falar aqui, né? A luz. A sua luz, ela vai acabar mostrando pecados. Mas é você saber agir isso com amor, sabe? Tipo, eu tava com um amigo que ele tinha um problema com pornografia. E eu falei, cara, isso tá fazendo um mal enorme pra sua cabeça. Só como que você só pensa nisso? Só como você tá olhando todas essas meninas à nossa volta como objetos, por exemplo, né? Foi uma das muitas conversas que eu tive com ele sobre isso. De repente ele pediu oração e falou, cara, eu tô querendo parar com aquilo. E isso eu fiquei muito feliz, porque era alguém que eu queria ver bem. Só que eu não conseguia mais ver, né? Pela fé eu podia ver, mas eu acabava focando tanto no problema dele que de repente eu deixei. E no final, o que eu fiz no início, as orações que eu fiz serviram, sabe? E é muito interessante. E pra gente concluir esse tema de uma forma porrada, que a gente escreveu uma frase bem legal. Fala aí, Carlinhos. Fazer o certo mesmo quando parecer desnecessário. Que é justamente, a gente até comentou, né? Vamos explicar um pouco que a gente estava discutindo, do nada veio essa frase na minha cabeça, eu joguei assim no ar, gol. E justamente, às vezes a gente tá fazendo coisas que a gente acha que é desnecessário. Vamos dar um exemplo aqui, palavrão. Muita gente fala à minha volta. Tem algumas pessoas até da igreja, nem tantas, mas algumas falam. E eu fico, ok, eles falam, eu não vou falar. Mas por que eu não falo? Justamente, tanto porque eu tenho uma consciência de que não é algo que condiz comigo, com o que eu devo falar. Mas isso é uma conclusão que eu cheguei entre eu e Deus, então essas pessoas vão chegar nessa conclusão com a intimidade delas com Deus uma hora, né? Mas justamente, eu posso falar, o que tem falar essa palavra aqui? É só uma palavra simples, não é grande coisa. Mas alguém vai acabar se escandalizando, sabe? Uma pessoa ou outra de repente vai falar, então não tem problema, então vou continuar falando um monte. Porque assim, eu tô falando de pessoas que falam uma hora ou outra. Não fala o tempo todo, não explode palavrão o tempo todo. Mas se alguém, por exemplo, um adolescente da minha igreja que frequenta e tá todo perdido, ouve alguém da igreja falando, de repente vai ficar, aí ó, os caras falam, então eu posso. Então continua vomitando a cada 10 palavras, 12 palavrão, sabe? Então justamente, eu vou olhar e vou falar, não vou falar. Justamente pra manter isso íntegro, sabe? Porque as pessoas estão te observando. Eu já passei vergonha já com palavrão. Sério, já passei vergonha. Hoje, sim, eu falo muito pouco palavrão. E ainda presta muita atenção antes de falar alguma coisa. Tento não
não trazer um palavrão para meu coração e também para fora, sabe? Uhum. Por causa que a gente é exemplo. Sim. E a gente está sendo sim observados. E isso, o Senhor me mostra muito isso. Você que é líder de ministério, qualquer ministério, você está sendo observado Às vezes em nem todos líder, os lugares. mas Ou você também que não é líder, você que é uma pessoa que não tem nada a ver com a igreja, às vezes mas tem você um está mínimo, sendo observado. às vezes você tem um mínimo de como que fala, notoriedade, um mínimo. Esse mínimo é o suficiente para as pessoas olharem para você de alguma maneira. E o pior é quando te coloca um degrau acima, porque se você pisar para fora, de repente vão achar que você tá bem abaixo delas. E é um negócio às vezes para cuidar, né? Então é justamente como eu tava falando, a gente é observado. A gente acha que não, mas a gente é. Então, e assim, o palavrão é só um exemplo, que eu percebo que a maioria das pessoas que falam são pessoas que ainda têm um problema com ira. A maioria, assim, 90% do que eu percebo é isso. Mas, e é justamente, é uma palavra que carrega muito mais do que apenas o significado dela. Eu sinto muito isso quando eu ouço, por exemplo, em casa. Carlos é tão calmo. Aham, Você tem ideia. Nossa, às vezes eu me estresso, mas eu sou humano, né? Ontem, no último episódio, tava super estressado. Nem tanto. Eu só tava aleatório. Tava um pouco aleatório e estressado também. Na verdade, não é o último, é o penúltimo, porque penúltimo. a gente tá gravando 2 no mesmo dia. Então, cara, ele tava complicado de conversar, porque ele só dava patada. Entende? Mas se você, assim, a gente tá entre amigos. E a gente tava conversando nós dois. Com outras pessoas, eu tenho certeza que ele não vai fazer isso. Mas eu tenho uma abertura bem diferente com ele. Isso é que as patadas que eu dou é tão tranquilo, eu nem preciso mais. É uma coisa, eu falava muito, a gente tá usando esse de palavrão, eu falava muito antes de me converter e quando eu tava no início da igreja. Então eu falava tanto que hoje eu falei, não quero mais falar porque Mas tem umas patadas nervosas. Mas eu só tomo umas patadas, daqui a pouco eu chego assim, ó, já é 4h34, eu já posso falar. Você é um bananão, tipo, brincadeira, gente. Mas então é isso, gente. Fique assim. Curta a nossa página no Spotify. Curta também a nossa página no Facebook, no Instagram. Curta também no YouTube. Dê um follow no Spotify, por favor. Nos siga em todas as redes sociais que você conseguir seguir, siga. É isso, fique com Deus e até a próxima. É isso, gente. Deus abençoe e tamo junto. E, gente, nós temos uma notícia. Temos? Temos. Ok, temos. Nós vamos entrar de férias. Ah, verdade. Lembrando que a partir de junho a gente não vai ter podcast novo. Então, se vocês quiserem fazer um remember, vocês podem fazer esse remember, beleza? Então, a partir de junho não teremos mais podcast. Ainda temos mais um para ser postado, só lembrando. A partir de agosto nós teremos a segunda temporada e vocês não podem perder a segunda temporada. Vai ser incrível. Então é isso. Agora, tchau. Tchau.